resgatastes, Senhor, pelo vosso sangue, todas as raças, línguas, povos e nações, e fizestes de nós um reino de sacerdotes para o nosso Deus. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta Eucaristia, irmãos e irmãs, examinemos instantemente a nossa consciência e o nosso coração e supliquemos com humildade a misericórdia, o perdão do nosso Deus. Senhor, que subindo ao céu, nos presentastes com o dom do Espírito. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, que dais vida a todas as coisas, com o poder da vossa palavra, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, Rei do Universo e Senhor dos séculos, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fazei que a pregação do Evangelho por toda a terra realize o que prometestes ao glorificar o vosso Filho, para que possamos alcançar, vivendo plenamente, filhos e Atos dos Apóstolos. Estando Paulo em Corinto, uma noite, o Senhor disse-lhe em visão: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galião era procônsul na Acaia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levaram-no diante do tribunal, dizendo: este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus, dizendo: judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas, como é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. E Galião mandou-os sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Povos todos do universo, batei palmas. Gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Os povos sujeitou ao nosso jugo,
e colocou muitas nações aos nossos pés. Foi Ele que escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu bem-amado. Aleluia, aleluia, aleluia. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos para entrar em sua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos perto de encerrar este tempo tão rico da liturgia, o tempo pascal. Próximo domingo vamos celebrar a solenidade da Ascensão do Senhor, e no domingo seguinte, por sua vez, a solenidade de Pentecostes, com a qual sim encerraremos este tempo que nos permite, através da liturgia, enfatizar a nossa relação, o nosso encontro com a pessoa de Jesus. Nós somos a comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus, aqueles que fazem experiência com Ele, aqueles que se reúnem em torno dele, e é claro também partem em missão para anunciar a sua palavra. Nós ouvimos esta passagem do Evangelho segundo João, capítulo 16. Está naquele contexto do discurso de despedida de Jesus na última ceia celebrada com os seus discípulos. Trata-se aqui de uma palavra que Jesus dirige para encorajar aqueles discípulos, para que eles não fiquem entristecidos, não fiquem temerosos em relação a quê? A sua aparente ausência e aos desafios que ainda virão para a missão. Claro que este discurso de despedida acontece antes da sua Páscoa, antes da sua paixão, morte e ressurreição, mas já são sinais também da sua ascensão e do Pentecostes, isto é, do envio do Espírito Santo. A tristeza de sua partida, no entanto, não é maior que a alegria que está por vir.
Jesus mesmo ilustra a eles esta alegria, tomando como exemplo, como comparação, a alegria que uma mulher sente ao dar à luz. Já não se lembra mais dos sofrimentos que vieram antes do parto, enjoos, cólicas, tantos sofrimentos. As mulheres que passam pela gestação e pelo parto normal conhecem muito bem esta realidade. O sofrimento existiu, mas quando a criança nasce, a alegria vem à tona e ela é tão grande que já não pode mais recordar-se daqueles sofrimentos. Eles não são mais importantes agora. O importante é aquela vida nova que foi gerada, que traz tanta esperança, enfim, tanta alegria. E assim, nós nos perguntamos de que Jesus está falando afinal. Claro, a princípio, da sua paixão, seu sofrimento, sua morte na cruz, que também é o sofrimento dos discípulos e discípulas, mas aponta para a sua ressurreição. A ressurreição de Jesus é uma explosão de alegria, porque aquele que estava morto agora vive, e vive no meio de nós, vive entre nós, venceu o pecado e a morte, venceu o sofrimento que torna prostrada a humanidade. E esta realmente é uma grande alegria, porque a vida se faz presente. Por sua morte e ressurreição, nós também morremos em nosso pecado, em nossa miséria humana, e somos chamados a ressurgir em Jesus como novas criaturas. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós, estando às vésperas já de celebrar a ascensão do Senhor, depois de amanhã, domingo, é possível experimentar esta alegria também no hoje de nossas vidas. Isso se experimenta na ascensão de Jesus para o Pai, que não significa propriamente um abandono da humanidade, uma ausência total. Jesus, ele continua, é claro, presente no meio de nós, caminhando conosco, fazendo história, conduzindo-nos para a vida que ele nos deu. Mas no Pentecostes nós teremos a certeza de que pelo Espírito que nos envia, o Espírito que vem do Pai, dele mesmo, através dele, ele continua presente entre nós. Nós temos um exemplo bonito desta confiança na presença de Jesus, nas circunstâncias da vida e da missão. Esta primeira leitura começa com uma palavra de grande encorajamento. Não tenhais medo, está lá, não tenhais medo, continue a falar e não te cales, porque eu estou contigo, eu estou contigo. Jesus há de sempre estar conosco. Nós não estamos sozinhos neste mundo, muito pelo contrário. Hoje é o tempo da confiança. Vivemos, é claro, tempos de grandes tribulações, vivemos um tempo de perplexidade, tempo de confusões, de polarizações, tantos e tantos conflitos, tantas e tantas misérias humanas que no hoje de nossa história vem à tona. No entanto, vamos lembrar sempre, Ele está conosco,
Ele não nos abandona jamais. Nós não estamos sozinhos. Por isso, não vamos nunca desistir da missão. Não vamos nós nunca desistir de anunciar a palavra da vida. E Jesus é a palavra. Anunciar a palavra é levar o próprio Cristo, porque Ele é a palavra de Deus encarnada, a palavra que se tornou fato em nossa história. Por isso não vamos desistir, mesmo que neste mundo enfrentemos tantas oposições, tantas resistências, mesmo que passemos por um vale de sofrimentos, como aliás atualmente a humanidade está passando por tantos conflitos, quer na política, como aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, em virtude desta pandemia do Covid-19 e o coronavírus. São tempos difíceis, tempos marcados pela dúvida, tempos marcados pela morte, mas é o tempo de termos a certeza: Ele está conosco. A tristeza não vai nos abater, porque somos preenchidos pela alegria, pela certeza de que o Senhor nos conduz à vida. O próprio ressuscitado se faz presente entre nós e nos dá esta vida que nós temos, esta vida que nós queremos. Por isso, permaneçamos fiéis. Hoje também, meus irmãos e irmãs, a igreja celebra a memória de Santa Rita de Cássia. Santa Rita tem a sua devoção espalhada pelo mundo inteiro. Tão popular se tornou porque o seu exemplo, o seu testemunho de vida a muitos atraiu para o amor de Deus. Quero apresentar a vocês uma pequena biografia, alguns fatos relevantes da vida de Santa Rita de Cássia que aqui temos. Rita nasceu na Itália, em Cássia, no ano de 1381. Seu grande desejo era consagrar-se à vida religiosa, mas, segundo os costumes de seu tempo, ela foi entregue em matrimônio para Paulo Ferdinando. Tiveram 2 filhos e ela buscou educá-los na fé e no amor. Porém, eles foram influenciados pelo pai, que antes de se casar se apresentava como uma pessoa boa, de boa índole, mas depois se mostrou um fanfarrão, traidor, entregue aos vícios, e seus filhos o acompanharam. Rita então chorava, orava, intercedia e sempre dava bom exemplo a eles todos. E passou por um grande sofrimento ao ter o marido assassinado e depois ao descobrir que os 2 filhos pensavam em vingar a morte do pai. Com um amor heróico por suas almas, ela suplicou a Deus que os levasse antes que cometessem esse grave pecado. Pouco tempo mais tarde, os 2 rapazes morreram depois de preparar-se para o encontro com Deus. Sem o marido e os filhos, Santa Rita entregou-se à oração, penitência e obras de caridade que tentou ser admitida no convento agostiniano em Cássia, fato que foi recusado no início. No entanto, ela não desistiu e manteve-se em oração, pedindo a intercessão de seus 3 santos patronos, São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolas de Tolentino.
e milagrosamente foi aceita no convento. Isso aconteceu por volta de 1441. Seu refúgio era sempre Jesus. A santa de hoje viveu os impossíveis de sua vida se refugiando no Senhor. Rita quis ser religiosa, já era uma esposa santa, tornou-se uma viúva santa e depois uma religiosa exemplar. Ela recebeu um estigma na testa que a fez sofrer muito devido à humilhação que sentia, pois cheirava mal e incomodava os outros. Por isso teve que viver resguardada. Morreu com 76 anos após uma dura enfermidade que a fez padecer por 4 anos. Hoje, ela intercede pelos impossíveis de nossa vida, pois é conhecida como a Santa dos Impossíveis. E assim, esta devoção a esta tão querida Santa Rita se espalhou pelo mundo inteiro, porque o seu testemunho de confiança, de entrega a Jesus Cristo foi tão grande. Nós, como dizia um sábio, veneramos os santos de Deus e adoramos o Deus dos santos. Certa vez um irmão de outra denominação cristã disse assim: olha, a diferença entre a minha igreja e a sua é que lá na minha igreja a gente reza a Deus, na sua igreja vocês rezam pelos santos. Claro que a pessoa, para dizer isso, foi muito mal informada, não conhece as verdades da fé cristã católica. Nós não adoramos os santos. O culto de adoração é devido somente a Deus. Caso contrário, a idolatria. O que é idolatria? Idolatria não é imagem de santos, imagens, coisas assim. Não, o Senhor não reprovou as imagens. Idolatria significa tudo o que ocupa o lugar que a Deus pertence em nosso coração. Pode ser qualquer realidade, coisas, valores, ideologias e pessoas. Tudo o que ocupa, repito, o lugar que somente a Deus pertence no nosso coração. Nós não somos idólatras. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas. E isto não está em discussão. Por isso, repito, veneramos os santos de Deus, mas adoramos o Deus dos santos. E quem são os santos para nós? São irmãos e irmãs nossos, que na peregrinação por esta vida deixaram um testemunho em seu tempo, um testemunho original, um testemunho eloquente de entrega, de confiança, de fidelidade, de radicalidade, de autenticidade no seguimento de Jesus. Nos deixaram sim um exemplo. Tudo nos santos nos aponta para o encontro com Deus em Jesus Cristo. Aliás, toda devoção, e nós podemos sim tê-las, só é verdadeira, só é autêntica quando nos direciona para o amor de Deus. O testemunho, o exemplo que os santos deixaram servem de indicativos para que nós façamos esta experiência de Deus. São irmãos nossos, como nós também somos chamados à santidade, a esta comunhão profunda com o próprio Deus. E também são nossos intercessores fraternos. Trata-se de uma fraternidade. Não é mediação de salvação, porque o único mediador para a salvação é Jesus Cristo. Mas eles intercedem, isto é, rezam por nós tão somente. Assim como eu posso pedir a qualquer um de vocês, rezem por mim, como vocês muitas vezes se dirigem ao Padre
ao padre da sua paróquia e diz: Padre, reze por mim, eu estou precisando. Isto é intercessão fraterna. Irmãos rezam por irmãos, não tem nada de errado nisso. É uma intercessão fraterna, é uma fraternidade, isto é o amor cristão, que não nos impede de nos dirigir a Deus em favor de nossos irmãos e irmãs. E é isto, exatamente isto, que os santos e santas de Deus fazem, rogam a Deus por nós. Mas ainda alguém pode dizer: olha, mas para que isso se eu posso me dirigir diretamente a Deus? É possível isso? É claro, é a principal forma em que nós podemos rezar, é nos dirigir diretamente a Deus, e Jesus nos deu esta possibilidade. Ele nos ensinou o Pai Nosso, oração pela qual podemos nos dirigir a Deus Pai como Ele se dirigia, dizendo: Pai, Abba, Papaizinho. A nossa oração direta a Deus pode acontecer? Pode, mas também isto não nos impede de rezar em irmandade, em fraternidade, uns pelos outros. Quando você vai à igreja, o padre reza por você, o ministro de culto, seja de que igreja for, reza por você. Isso é intercessão. Santos e santas de Deus estão vivos, vivas, juntos de Deus, e podem rezar por nós, como nós aqui também rezamos uns pelos outros. Por isso, nós hoje olhamos o exemplo, o testemunho, a santidade vividos por Santa Rita de Cássia. Muita gente devota, porque são pessoas de Deus e querem, como ela, em todas as tribulações de suas vidas, ter a mesma entrega, a mesma confiança em Deus que teve Santa Rita de Cássia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério estável neste dia, possamos participar da divindade de vosso Filho, que se dignou sobre a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com bondade as oferendas da vossa família e concedei-nos com o auxílio da vossa proteção, sem perder o que nos destes, alcançar os bens eternos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso,
vencendo o pecado e a morte, vosso Filho Jesus, Rei da Glória, subiu ante os anjos maravilhados ao mais alto dos céus e tornou-se o mediador entre vós, Deus nosso Pai, e a humanidade redimida, juiz do mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça e princípio, subiu aos céus, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. Por essa razão, transportamos de alegria pascal e aclamamos a vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Roberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos, Santa Rita de Cássia e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja
venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde. Oremos. Guardai, ó Deus, no vosso constante amor, aqueles que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, nos alegremos por sua ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs que estão conectados conosco e acompanharam esta Eucaristia, mais uma vez estivemos unidos em oração em torno da mesa da palavra e da Eucaristia. Hoje nós daremos início à novena preparatória à solenidade de Pentecostes. Então atenção, na nossa página aqui no Facebook, também nosso canal no YouTube, todos os dias a partir de hoje será postado um momento de oração que vocês poderão fazer em casa, sozinhos,
preferência com a família reunida ou da forma que for possível. Podem fazer no horário que for mais conveniente para a realidade aí, segundo a realidade de cada família, de cada um de vocês. Então acompanhem a nossa página e o nosso canal para que você faça a novena. Não vamos poder nos reunir na igreja para a novena, como tem acontecido nos anos anteriores, mas devido a esta pandemia e ao necessário isolamento social, claro, nós vamos fazer sim, mas de um jeito diferente. Vocês poderão seguir a oração, o roteiro que será apresentado através de vídeo. Esta também é a semana de oração pela unidade dos cristãos, sobretudo na semana que vem. Vamos rezar neste intuito, nesta certeza de que em torno de Jesus Cristo nós somos um. E em Cristo é que nós buscamos reintegrar sempre a unidade em torno de um só pastor. E também esta novena que acontece hoje estender-se-á até o dia 30 de maio, que é sábado. E no dia 31 de maio, por sua vez, é a solenidade de Pentecostes, é um domingo. Vamos transmitir a missa de Pentecostes a partir das 10 horas. Mas, antes disso ainda, depois de amanhã, domingo, nós celebramos a solenidade da Ascensão, a solenidade da Ascensão do Senhor. Desde já convido a vocês a se sintonizarem conosco neste domingo, a partir das 10 horas da manhã. Vamos celebrar a missa nesta solenidade. Solenidades isto é, Ascensão e Pentecostes, com as quais nós concluímos o tempo pascal. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com a vossa vida e ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. Santa Rita de Cássia, Rogai por nós. tenham todos um bom dia. Obrigado igualmente.